Bom dia, galera, tô de volta mais uma vez com mais um vídeo para o canal, tá? Acabei de ser notificado aqui pelo Jornal da Cidade Online, aqui no YouTube, e esse é o título da matéria: ao vivo, Lacombe escancara a hipocrisia da esquerdista sobre ideologia de gênero. Veja o vídeo. Como destruir os argumentos da esquerda. Aí tem uma foto aqui, né, do Lacombe, né, e a esquerdista, eu esqueci o nome dela agora, deu branco. Ela, gente, vocês já perceberam que esse povo da esquerda é tudo um povo feio? É um povo feio, um povo sem cor, esquisito, não é verdade? Vocês concordam comigo? Vamos ver a matéria. Olha a cara dessa mulher, bicho. Olha a cara dessa mulher. Quem que quer um trem desse, misericórdia? Segue o vídeo. Vamos ler a matéria completa aqui, eu já solto o vídeo. Está aqui a fonte do Jornal da Cidade Online. Aparece o Dr. Laer Ribeiro fritando bolinho aqui. Vamos ver a matéria aqui. Ao vivo, Lacombe escancara a hipocrisia de esquerdistas sobre ideologia de gênero. Veja o vídeo. Aí está aqui a foto, né, da esquerdista, que eu esqueci o nome dela agora. Puxa vida, estou com a cabeça... Amanda Klein. Amanda. Essa mulher, ela vive tomando chicotada ali na emissora que ela trabalha, né? De vez em quando vai uns médicos lá, os professores lá, e é só no tronco da orelha dela. Deixa eu ver a matéria aqui. É sucesso na Rede TV, o jornalista apresentador Luiz Ernesto Lacombe não tem papas na língua e fala o que pensa. Sempre trazendo assuntos polêmicos em formato de debate, o programa Opinião no Ar traz inúmeros pontos de vista. Lacombe desta vez pautou a tão falada ideologia de gênero. Ao comentar sobre o assunto, o apresentador indagou sua colega de bancada Amanda Klein. Se uma criança de 6, 7, 8, 10 anos assassinar alguém, ela deve ser presa e julgada como adulto? Aí Amanda respondeu: claro que não, respondeu Amanda. Por que não? Questionou Lacombe. Porque ela ainda não tem capacidade e discernimento, disse Amanda. Mais uma criança de 6, 7 anos tem capacidade e discernimento para trocar de sexo? Escancarou Lacombe. Posteriormente, Amanda desconversou, negou sua posição e fugiu do assunto. Veja o vídeo. Vamos ver o vídeo. Deixa eu desligar o microfone aqui. Microfone sem fio. Senão não dá para capturar a tela aqui. Lembrando aí, o pessoal que me conhece sabe que a maioria dos meus vídeos é feita com um celularzinho goiaba de R$500 e eu sempre capturo a tela do celular, que fica mais fácil, né? É mais rápido também para você fazer o conteúdo para o canal. Deixa eu desligar o microfone e eu já solto o vídeo aí para vocês. Aguenta aí um pouquinho. Microfone desligado, agora o áudio já está direto com o microfone do celular. Segue o vídeo. Sociais. Aí sobre o que a Amanda falou um pouquinho, eu fui ensinado desde muito pequeno a respeitar e ser respeitado. Nunca dividiram para mim a humanidade, né, entre homens e mulheres, negros, brancos, amarelos, vermelhos, homossexuais, heterossexuais. Respeitar. Então, quando você fala de bullying, de discriminação, por que não ensinamos apenas a respeitar o ser humano? Eu gosto muito do Alexandre Garcia quando ele diz que chega a um hotel, por exemplo, e joga lá um formulário para ele preencher e tem lá gênero. Ele escreve humano, com letras garrafais, com letras desse tamanho. Aí eu vou perguntar para Amanda, ela pergunta e responde. Por exemplo, uma criança de 6, 7, 8 anos, 10 anos de idade, comete um assassinato, um homicídio. Você acha que ela deve ser julgada como um adulto? Ela deve ser julgada e condenada e pagar uma pena como adulto? Não, claro que não. Por que não? Porque ela não tem nem essa capacidade de discernimento, mas eu não Mas uma criança de 6, 7, 8, 9 anos, ela tem capacidade de discernimento para decidir que ela quer trocar de sexo? Não, mas ninguém está falando isso, Lacombe, pelo amor de Deus, não é isso. Olha, eu conversei longamente com Alexandre Sadek, que é psiquiatra e coordenador do Ambulatório de Identidade de Gênero e Orientação Sexual do HC da USP. É uma das maiores autoridades nesse tema do país. E ele me explicou que aos 3, 4 anos, é a idade que você começa a ter consciência do mundo, são as suas memórias mais antigas, recônditas, normalmente remontam a essa idade. E você
você já começa, a partir dessa idade, a enxergar também a sua orientação. Tem crianças, como é que você explica as crianças transgêneros? É porque são fatores biológicos. A criança nasce assim, ela tem orientação, o desejo, a atração, ou para alguém do mesmo sexo, ou para alguém do sexo oposto. Não quer dizer, com 3, 4... Não, com 3, 4 anos, você já começa a ter questões de... São conflitos naturais, Maria Elisa, de uma idade, né? Me perdoe, conflitos de identidade são normais. E podem ser conflitos passageiros, ou não. Mas peraí, ninguém está falando para você ter uma aulinha na escola, não é isso que se prega. Olha, você vai mudar de sexo, ou você vai ser homossexual. Até porque isso não se ensina. O que se está em discussão aqui, em pauta, é você ter respeito e não discriminar e não ser preconceituoso. Sem dividir, não precisa dividir para isso. Mas lá como que você prega o gênero humano, seria maravilhoso, no mundo ideal, se todos fossem tratados como iguais. Mas a realidade, infelizmente, é muito diferente, porque essas populações são minoritárias, são vulneráveis e elas sofrem, sim, bullying no colégio, sofrem violência, muitas vezes, dos pais que não aceitam como elas são, dos professores e educadores, são punidas, se automutilam, usam drogas, tem evasão escolar muito mais alta para essas populações vulneráveis. E é por isso que a gente precisa ter tolerância. Essa é a realidade. Elas não são claro, os especialistas, mas ninguém falou em preconceito, em bullying. Mas existe o preconceito. Como é que você vai tratar? Você vai empurrar a E quanto mais a gente divide, mais preconceito há, professor. A gente tem que ir para a realidade. Com todo o respeito ao psiquiatra, eu sou o educador. E gênero é para a escola. Ele vai tratar de um caso de exceção, alguma coisa assim. Ou seja, escola, eu viajo o país já há muito tempo, tendo contato com educadores de escolas, diretor de escola, entende? Então a gente vê a realidade muito diferente disso. Primeiro porque existe uma gama enorme de materiais. Estamos em São Paulo, poderia te citar editoras e muitos livros que chegam para poder influenciar as crianças desde muito cedo. Então é bem diferente. Quando o gênero é implantado dentro do país, a gente tem que entender o seguinte: é o que é vendado para todos, é vendido para todos nós, como nós vamos ter algo melhor, antidiscriminação, que não vai ter preconceito. Não é o que acontece, não aconteceu na Suécia, Canadá, Estados Unidos, Alemanha. Quando a gente vê os dados reais, você pode entrar na internet e consultar simplesmente: Canadá aprovou gênero. O que começa a acontecer? O que quer dizer aprovar gênero? Só para política entender. de gênero. Então você tem que retirar, você tem que modificar currículo, todo o processo de educação da criança, você tem que desconsiderar a realidade científica, começar a reescrever história e dizer: não existe homem e mulher. O que existe simplesmente é o gênero. E a partir disso você entra, por exemplo, concretamente, e já fizeram experimentos no Brasil também. Suécia é o primeiro país que colocou banheiros de gênero. Banheiro onde você não tem definição. Qualquer um entra. Parece muito bom isso. Banheiro unissex. Não é banheiro unissex, é banheiro de gênero. Unissex poderia, de repente, vamos dizer assim, alguns poderiam dizer que entra um homem, ele sai e entra a mulher. Não, é banheiro que entramos juntos. Só que os dados da Suécia é o segundo país de maior nível de estupro no mundo, depois da Índia. Então, como é que eu posso ter segurança? A mulher quer ser mulher. Para mim, Suécia parece um país muito civilizado e cosmopolita. Sim, isso é o que, de repente, algumas televisões mostram. A realidade dos dados do Conselho Nacional Sueco de Crime mostra a realidade, dados. Ou seja, as mulheres sofreram muito com isso daqui. Essas sociedades, elas são sociedades mais ideais. Elas são, na verdade, laboratórios científicos de comportamento humano. É o que vem acontecendo. Se você vê elas pregam a tolerância, o respeito. Elas são modelos de civilização, de então, comportamento. Então, se fosse a tolerância, por exemplo, um caso famoso, qualquer um pode entrar na internet agora e verificar. 11 pais passaram por processo, alguns perderam a guarda dos seus filhos, simplesmente sabe por quê? Porque numa democracia você deveria opinar diferente de mim, não tem problema. Só que este pai, sua filha, faltou em 2 aulas de gênero na escola. Ele recebeu uma multa por isso, ele não quis pagar, foi conduzido à delegacia, foi preso, você tem filmado o próprio filho mostrando o que aconteceu com ele. Ele falou: olha, numa democracia eu poderia escolher por não, por que eu não posso? Então, na verdade, o que acontece? Esses que pregam tolerância, quando eles colocam e impõem com força coercitiva policial estatal, eles vêm justamente começar uma série de políticas para imprimir a realidade do que a gente está vendo no mundo, afora. O que acontece, pelo menos na Alemanha hoje, é isso. A Alemanha realmente vem imprimindo contra um pai e uma mãe de família. Eu sou um pai, eu tenho 4 filhos. Ou seja, meu filho, se ele conversasse comigo sobre o assunto, não teria problema nenhum. Algum. Só que, olha, eu já tenho mais velhos, o mais novinho tem 9 anos. Eu tenho certeza que na Alemanha tem menos violência contra gênero do que aqui no Brasil. Nós somos campeões de mortes, de violência. Essas estatísticas, já falei, essas estatísticas não são verdadeiras. Não são absolutamente verdadeiras. É o que o Fórum de Segurança Pública da USP, eu não acho confiável. Porque as estatísticas são feitas em cima de boletins de ocorrência. Eu já lembrei a você outro dia. As investigações policiais brasileiras, elas são fraquérrimas. 2% de casos de homicídio são solucionados. Não há menor... Como é que você vai dizer
Este caso aqui, a pessoa foi morta por sua condição de homossexual. Não há a investigação conclusiva. Como é que você vai dizer? Por exemplo, que são mulheres Também são questionáveis. Também são questionáveis. Foi aprovado no Congresso. Eu preciso só dar um recadinho pro pessoal, daqui a pouco a gente retoma a nossa conversa. Você sabe o quanto é importante cuidar da saúde, principalmente nesse momento pelo qual a gente está passando. A Natup trouxe o cloreto. Pessoal, tá interessante aqui. Eu vou deixar mais um pouco, tá? Tá interessante, o assunto tá bem... É um debate bem legal. Mais uma vez a Amanda toma no tronco da orelha. Esses debates que a Rede TV estão promovendo são ótimos, tá? Isso sim, é uma emissora que abre o debate, né? E não a Rede Globo, que só faz... a Rede Globo, ela doutrina, ela não abre debate, ela faz doutrinação, diferente da Rede TV. Parabéns ao Lacombe. E é isso, vamos desesquerdizar o Brasil com esses debates aí, tá? Mais uma vez a Amanda toma no toba. Segue o vídeo aqui, falta pouquinho, vamos terminar de ver aqui, tá bem interessante, segue o vídeo. De magnésio com sucupira para melhorar muito a sua imunidade. Estudos comprovam que, quando o sistema imunológico não está sendo capaz de combater os agentes infecciosos, como vírus e bactérias, a pessoa fica doente com mais frequência. O cloreto de magnésio é um poderoso anti-inflamatório natural que alivia as dores do corpo, fortalece o sistema imunológico e previne várias doenças, como gripes, resfriados, coriza e infecções respiratórias. Controla estresse e ansiedade e estimula a memória. O cloreto de magnésio com sucupira também auxilia na prevenção de doenças cardiovasculares, previne o risco de diabetes tipo 2, infarto, normaliza os níveis de colesterol, ajuda a regular a pressão arterial, previne artrite, osteoporose e hérnia de disco. São muitos benefícios. Não vacile, fortaleça sua imunidade e previna doenças com o cloreto de magnésio da Natup. Ligue 0800 203 1025 que tem uma promoção imperdível para as primeiras 100 pessoas. Peça hoje e comece a pagar só daqui a 30 dias. Pode parcelar em até 10 vezes no cartão ou no boleto e o frete é grátis para todo o Brasil. E para você que... Só um detalhe aqui, eu tô vendo a propaganda aqui. Eu tomo cloreto de magnésio, já vai fazer um ano. Eu tenho uma fibrilação arterial, eu tomava remédio para o coração, eu tinha pressão alta, eu tomo cloreto de magnésio puro, diluído na água, nunca mais precisei tomar remédio do coração e também não tomo mais remédio de pressão, tá? Só para lembrar vocês aí, por isso que eu estou deixando até a reportagem correr, a propaganda correr aí, beleza? Segue o vídeo. Aposentado, pensionista ou funcionário público tem uma condição especial. Ligue 0800 203 1025. Natup, sua saúde lá em cima. 12:16, voltamos agora com a pergunta do Silvio Navarro. Pois é um assunto absolutamente delicado. Eu vou tratar aqui com todos os dedos. Mas eu queria, mais uma vez, fazer uma pergunta para a Maria Elisa, que é psicóloga clínica. Criança, o pai decidiu, eu acho que dependendo da idade, a criança não tem discernimento para decidir. Mas vamos lá, teve uma questão de mudança de sexo em dado momento. Aí passou um tempo, chegou ali na puberdade, avançou um pouco os anos, Maria Elisa, avançaram, e aí... Não quero mais. Reversão. Decepção com a decisão que tomei. O que acontece? Bom, aí a gente tem um problema grave nas mãos, né? Que, na grande maioria dos casos, culmina no suicídio. Diga-se de passagem, o Brasil hoje se encontra, mundialmente falando, no 8º lugar em números de suicídio. E vem crescendo, assim, absurdamente. Então, nesse caso, a gente vai ter o quê? Distúrbios mentais. Desculpa te interromper, mas só para pontuar para quem está nos acompanhando. Sim. São casos de decepção, né? Tomaram a decisão equivocada. Sim. Não há reversão.
Sim, bom, nesses casos, a pessoa vai ter que aprender a lidar com aquilo que foi feito, né? Existe uma escolha e existe uma consequência, entende? E se essa consequência ela é irreversível, então o que a gente precisa fazer? Aprender a lidar com a consequência. Então, essa pessoa provavelmente vai manifestar, sim, sintomas graves, né? Vai parar num psiquiatra, vai parar num psicólogo, vai parar num hospital para tentar fazer uma reversão e ali vai existir uma frustração, né? Num teor altíssimo, em que culmina aí, enfim, em N problemas mentais, psiquiátricos, emocionais, porque essa pessoa vai ter sempre esse estigma onde ela não vai mais conseguir retomar, ela não vai mais conseguir voltar, né? Seja a influência uma decisão dela ou não, mas eu acho que fica muito claro, Silvio, nessa questão, a própria imaturidade em decidir, né? A questão da imaturidade em decidir, eu acho que o próprio arrependimento já prova que não existe uma maturidade, né? Se a gente levar em consideração uma juventude, pensar, né, na juventude em si, no tempo da juventude, nós temos aí pessoas que têm são pessoas, é tudo muito intenso, né? A juventude, assim, a adolescência é tudo muito intenso. Se ama muito, se odeia demais, está construindo uma personalidade. Então a pessoa não tem essa maturidade de decidir se faço, se não. E aí cai naquilo que é, né, depois o arrependimento, enfim. Mas isso ela não vai fazer só na idade adulta, acho que nem é permitido você fazer uma operação de mudança de sexo, a não ser Tem alguém crianças que começam o processo com 6 anos de idade. Não, tudo bem, mas nenhuma antes da puberdade, antes da maturidade. A minha pergunta era justamente nesse sentido. Deixa eu só fazer uma colocação sobre isso, Maria Elisa, porque há uma discussão em relação ao Conselho Federal de Psicologia também. Sim. Então, às vezes a impressão que dá é que essas decisões de troca de sexo têm sido tomadas assim, muito precocemente. Sim. E talvez haja uma pressão. Eu vou ler aqui uma psicóloga que deu uma entrevista para a Gazeta do Povo, que não quis se identificar e a gente entende por quê. E ela diz o seguinte, que o Conselho Federal de Psicologia exige a legitimização da identidade de gênero dos pacientes. E a aspas dela, eu não estou lá para afirmar ou negar a identidade de ninguém. Estou lá para fazer perguntas e fazer a pessoa se enxergar e perceber os conflitos que ela vive. Terapia não é agradável e nem é para validar ninguém. Perfeito. Será que isso está acontecendo, então? A gente passa muito por isso no consultório, né? É exatamente o que ela colocou, né? Nós não estamos lá para decidir nada, nós estamos lá para ajudar a pessoa, então, a lidar com as questões dela, com as questões próprias dela, né? E isso tem sido cada vez mais intenso. Os consultórios estão cada vez mais cheios, justamente por essas questões. E isso tem chego assim muito. Por exemplo, nós temos no consultório caso de crianças de 4 anos com 3 tentativas de suicídio. Isso não é uma brincadeira. Mas isso não acontece porque ela se sente violentada, porque talvez ela seja uma criança do sexo masculino que se olha no espelho e se enxergue do sexo Veja bem, ela então, se sente violentada quando ela é descaracterizada enquanto pessoa. A identidade da pessoa é ser pessoa. Aquilo que a gente tem de ser humano, aquilo que é seu, especificamente humano. Entende? Mas uma você criança já de tem 4, os universos masculino e feminino com essa idade. uma criança de 4 anos não consegue identificar os seus conflitos, percebe? Ela não vai manifestar como eu, como você, chegar e se falar, ela está olha, chorando estou e assim. tentando, claramente ela está vivendo um conflito, né? A Sim. violência não é muito maior, não quando você troca de sexo e depois se arrepende. A violência não é muito maior quando você não se enxerga naquele sexo e sofre bullying, sofre violência. Eu acho que o conflito deriva daí, né? De você não se enxergar, se olhar no espelho e se enxergar. Eu quero colocar um caso real, né? Eu publiquei esse caso porque está sendo sempre ocultado. O primeiro caso que fundamentou essa teoria de um doutor chamado John Money, um garoto, por conta de uma cirurgia... Que é o David Ryman, né? Sim, exatamente. Ele perdeu o seu membro. Ele perdeu o seu órgão genital masculino. Isso aconteceu de fato. O que aconteceu? Aquela família, vendo um programa de televisão, viu esse médico falando que ele ainda não tinha um caso para fundamentar a sua teoria. Procurou esse médico viu ali a sua causa de vida. Sabe o que ele fez? Isso aqui é provado, tá? Foi o primeiro caso de gênero que foi utilizado. Ele começou a fazer um experimento entre os 2 irmãos. Colocava eles numa sala, ninguém podia assistir, para eles manterem relação sexual, para que ele se acostumasse a pensar que ele poderia ser uma menina. E ele falava para os pais, você tem que vestir como uma menina, colocar um nome de menina e começar a fazer isso. Final dessa história, para resumir, ok? Ele se mata depois de uma entrevista que foi banida em toda a internet. Ele deu ao BBC isso daqui, ele se matou logo depois disso, tá? Contou toda a sua vida, tudo que ele tentou, ele tentava se ajustar. Ele falou, não me entendia daquele jeito.
Eu não me via daquele jeito. Também, mas aí é uma família louca, isso é um ponto fora da Não foi a curva. família louca. Não, foi esse o caso, médico aliás, que fez é isso. muito foi o médico, famoso. Foi o Esse caso é médico que fez conhecido. isso com aquela 1965. família. Você não Opa, pode os tomar irmãos- isso como a É o caso- regra, né? É que é o caso que fundamentou a teoria de gênero. Assim começou essa história. Uma triste história em que começa toda a com família foi equívoco. destruída. O ponto é esse, começa no erro. Começou no erro, Começou é mantido no no erro e na prática, se aprovado pelo Supremo e for obrigado nas escolas, o que nós vamos assistir no Brasil é o que tenta se ocultar fora do país. Nós que somos pais, vamos começar o quê? A sofrer intolerância de falar o seguinte, olha, eu me baseio na ciência, eu me baseio na liberdade, dentro da democracia, e o STF pode passar por cima de algo que é real e começar a impor para todo mundo. Por que tem que impor? Por que realmente tem que tirar a liberdade da pessoa? Falar, olha, não, isso aqui é para questão de controle estatal. Só pode ser por isso, que é justamente o que as feministas no Brasil tanto falam. Elas usam da mulher para avançar uma agenda de poder muito mais ampla. Isso pode ser verificado. Agenda de poder as feministas? É ela mesma falando. Berenice Bento tem um vídeo na internet, ela estava no Sesc Vila Mariana, respondendo uma questão sobre o essencialismo estratégico, e ela fala claramente sobre isso. Ela fala, olha, sabemos que não existe uma mulher, que é um símbolo autoritário, e que a gente se usa o símbolo mulher para avançar numa agenda de poder. Só que ela é de uma outra banda. Ela é da banda que fala assim, nós não podemos usar. Nós temos que realmente falar, não existe mesmo. Não existe homem, existe mulher. Por isso que quem está nos ouvindo, de repente, está pensando o seguinte, essa discussão é sobre homossexualidade? Eu lamento se você é homossexual. Você tem uma identidade, uma atração por pessoa do mesmo sexo. Que gênero não tem nada a ver com sexo. Então, para eles, você fala, ó, isso não existe. Então, você quer desconstruir, entrar com uma plataforma muito mais longa e desconhecida, porque as pessoas não conhecem literatura. Está sendo enganado, jovens sendo enganados, todo mundo sendo enganado de uma farsa que já está provada fora do A país. gente pode falar um pouquinho mais depois, então, disso, quer dizer, a divisão, né, aquela antiga divisão de classes, né, agora uma divisão da humanidade para ter o quê? Um Estado apaziguador, um Estado que controle um pouco mais a nossa vida. Daqui a pouco a gente fala disso, antes eu tenho um recado para você. Atenção. Pessoal, eu acho que tá bom, senão o vídeo fica muito grande, depois ninguém assiste, eu acho que já deu para entender, tá? Parabéns aí ao pessoal da Rede TV, parabéns ao Lacombe, e mais uma vez a Amanda toma no toba, como eu sempre falo, né? A tática da esquerda é essa, quando a pessoa que ela não quer que desenvolva um raciocínio, começa a desvendar, a mostrar a realidade, ela entra intrometendo, ela entra com a intromissão, né? Ela interrompe para a pessoa perder o raciocínio. Essa é a tática dela, né? A tática usada pela Amanda. Beleza, pessoal? Mas é isso, tá aqui o Dr. Lair Ribeiro. Eu tomo cloreto de magnésio graças ao Dr. Lair Ribeiro aí, beleza? Um abraço a todos aí, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Lembrando que o cloreto de magnésio é bom você consultar o médico primeiro, tá? Ele solta o intestino, que é uma beleza. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.